Olá, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars do projeto Tornate 4.0. Hoje vamos iniciar com o primeiro webinar sobre marketing digital, tendências e estratégias. Antes de começarmos, queria-vos falar um pouco sobre o projeto. O projeto Tornate 4.0 visa a criação e dinamização de uma estrutura técnica de gestão e tecnológica de apoio ao empreendedorismo, essencialmente em 3 áreas: turismo, agricultura e desenvolvimento rural. Aproveitar também a oportunidade para vos informar que está a decorrer um concurso de empreendedorismo do projeto com um valor total global de 15.000 euros e também apoio a mentoring. Podem encontrar mais informações no website do projeto em www.tornate.pt. E feita também aqui a apresentação do projeto, vamos então dar início a este webinar. Tenho o prazer de ter comigo 3 oradores e especialistas em marketing digital. Queria começar por agradecer a presença e também dar conta que é para nós também um grande orgulho podermos ter especialistas de renome e com grande experiência sobre este assunto aqui junto conosco. E vamos começar por o professor Arlindo Costa Santos, que aproveito para agradecer uma vez mais a sua presença. O professor Arlindo Costa Santos é docente no Instituto Politécnico de Bragança e vai hoje falar-nos também sobre uma das áreas de investigação relacionada com os dados, a importância dos dados também no marketing digital. Professor, pode começar a sua apresentação. Ok, eu vou então partilhar aqui a apresentação. Muito bem, estão a ver? Ok. Só um momento. Ok. Muito bem. Muito bem. Estão a ver aqui a apresentação? Sim, sim. Correto? Ok. Antes de mais, também quero agradecer o convite, e neste caso pela pessoa do Francisco Pavão, portanto ele me telefonou a dizer se gostaria de estar aqui presente e obviamente que é importante para mim também estar aqui presente e dar o meu contributo. Eu venho dar os parabéns à Tornate, o facto de terem esta iniciativa, portanto a Tornate que é constituída exatamente por 3 associações e obviamente que é uma honra também estar aqui com 2 colegas que têm nome na praça, o Frederico Carvalho e o Vasco Marques. Ok, então eu vou essencialmente falar sobre os dados, portanto este é o meu índice, falar sobre a importância dos dados, também mostrar aqui, normalmente, mostrar aqui uma ferramenta de análise de dados gratuita e fazer algumas notas finais. Bem, eu não queria deixar sem colocar aqui algumas questões que é para refletir, para as pessoas que também estão aqui no Zoom, estão a ver isto online, que é 2 questões essenciais, tem a ver com o propósito e com a missão, e com a paixão. Portanto, é fundamental nós termos um propósito, é fundamental nós termos a paixão, percebemos também o que é que nos move em si. Se nós temos uma resposta para estas 2 questões, então vamos passar para a outra questão, que é as estratégias é que nós implementamos ou realizamos para poder estarem alinhadas com este propósito e com esta paixão. Portanto, a partir deste momento, se eu tenho uma resposta para todas estas perguntas, então há outra questão que é fundamental e entramos na parte digital, que é como é que eu transporto estas estratégias para o mundo digital. Temos aqui 2 atitudes bem conhecidas por nós, portanto, há uma que é nós somos conhecidos pela arte de receber, né? Dizemos isso, e há outra frase que é de Miguel Torga, que diz entre quem é. Portanto, nós, enquanto transmontanos, conhecemos bem isso. Portanto, isto são um conjunto de atitudes que nós temos no mundo analógico, no nosso mundo físico. A questão é como é que eu consigo transportar estas 2 atitudes para o mundo digital, como é que eu me comporto no mundo digital. Eu enquanto empresa ou eu enquanto utilizador. Bem, aproveitando aqui a frase do Miguel Torga, portanto, nós quando entramos no mundo digital,
nós, enquanto pessoa, nós não precisamos ser convidados. Portanto, o utilizador não é convidado. Ele entra quando vai entender. Ou seja, aquilo está aberto 24 horas sobre 24 horas, 365 dias por ano. Portanto, não precisa de um convite. Está lá sempre. Do ponto de vista do quem é, quer dizer, nós automaticamente, quando o utilizador entra, nós sabemos exatamente quem ele é, que é o João, sabemos tudo e mais alguma coisa. Portanto, aqui faz-me lembrar uma confidência que um aluno fez, que estagiou numa grande empresa, e diz ele, bem, quando entrei, tive acesso à base de dados de acesso às visitas ao website e eu fiquei escandalizado, entre aspas. Portanto, eu tinha mesmo acesso a muitos dados. Portanto, aqui é exatamente igual. Agora, voltando à questão do estarmos abertos todo o ano, estarmos abertos 24 horas por dia, quer dizer, as pessoas podem estar abertas e podem aceder perfeitamente ao website, mas nós, enquanto empresa, normalmente dizemos, ok, nós trabalhamos das 9 às 5, ou das 9 às 19, e agora imaginemos que existe um brasileiro, por exemplo, às 9 da noite, que são 5 horas no Brasil, envia uma determinada mensagem, uma determinada pergunta sobre um problema que ele tem. Portanto, e o objetivo deste senhor é tentar arranjar negócio para comprar uma grande quantidade de azeite. Portanto, ele envia às 9 horas, mas às 9 horas ninguém tem. Portanto, possivelmente essa resposta será respondida ou terá uma resposta no dia seguinte. Mas no dia seguinte, portanto, esse senhor já tem uma resposta. Portanto, aqui uma questão fundamental é os outros mudam em termos de comportamento, mas nós, enquanto empresa, não mudamos. Então, temos que fazer aqui um ajuste. Quando nós estamos a falar do digital, obviamente, dizemos que o digital está em todo lugar, o digital está acessível a qualquer momento, o digital está acessível a partir de qualquer dispositivo, o digital está acessível a partir de qualquer pessoa pode ter acesso ao digital, seja desde os mais jovens aos mais idosos. Portanto, estamos aqui no mundo hiperconectado. Obviamente que há aqui um termo que hoje em dia está muito em voga, que é a internet das coisas, enquanto que antes nós dizíamos que tínhamos pessoas conectadas, agora temos pessoas e coisas conectadas. Portanto, dando um exemplo muito simples, todo mundo conhece, que é as braceletes fitness. Portanto, nós colocamos a bracelete fitness no nosso pulso e consegue perfeitamente recolher um conjunto de dados, depois nós com o telemóvel vamos analisar um conjunto ou vamos ver um conjunto de informações. Agora passando a um cenário, vamos imaginar, portanto, e agora há aquelas ideias que são impensáveis, imaginar que colocamos essa bracelete numa vaca da raça marandesa, ou numa vaca da raça mirandesa, ou uma vaca da raça varuzã. É? Qual é o valor que nós vamos ter ao retirar esses dados? Qual é a importância desses dados, seja para o criador, seja, por exemplo, para o senhor do talho, que é do Porto, seja para o próprio veterinário, ou então nós, enquanto consumidores finais. De que forma que estes dados podem acrescentar transparência em todo o processo. Outro cenário, por exemplo, é um gestor do hotel rural de Vila Flor decide instalar um dispositivo que capta o nível de ruído do seu hotel. Portanto, até que ponto é que os dados que são recolhidos são importantes para o dono do hotel, mas até que ponto é que isso pode ser importante para o potencial turista que vai ficar alojado nessa unidade hoteleira. Depois temos outro cenário, que é muito comum também, ter uma estação meteorológica numa Quinta do Douro, portanto, que recolhe um conjunto de dados, seja ele temperatura, luminosidade, etc, etc. Portanto, qual é o propósito dessa estratégia? Que dados é que nós podemos retirar? E qual é a importância disso, não só para, por exemplo, o caseiro, o gestor da própria quinta, o próprio enólogo, ou então nós, quando estamos no processo de compra, quando estamos a decidir entre uma garrafa ou outra garrafa, ok, temos aquela tendência, ok, agora era interessante eu saber mais alguma informação. Informação essa que advém desses dados. Portanto, aqui a internet das coisas vai, na realidade, trazer muitas coisas, vai fazer com que haja ideias impensáveis, mas que são concretizáveis, são atingíveis. Depois, quando estamos a falar do digital, vem logo associado o termo personalização, o tal marketing one-to-one. No digital é possível fazer isso. Damos como exemplo uma coisa muito básica, que é quando o utilizador acede ao website, automaticamente o website altera o idioma de acordo com a nossa localização. Ou então, neste caso pode ser o próprio utilizador a configurar esse sistema. Portanto,
Quando nós olhamos para estudos à base disto, portanto, estudos que se versam sobre esta parte da personalização, vemos aqui um estudo de 2016 que diz que 50% dos clientes são mais propensos a fazer a compra, quando na realidade têm uma experiência personalizada. Portanto, aqui o retorno compensa bem o esforço empreendido. Outra tecnologia que nós temos que é um bocado controversa, muitos usam, outros usam e não sabem porquê, mas por exemplo, eu sou uma pessoa muito acústica e quando vou ao supermercado tenho uma tendência enorme de usar o meu telemóvel e fazer o scan. Okay? Normalmente o que é que acontece? Eu sou direcionado para a homepage do website da Quinta. Portanto, eu não sou direcionado para uma página web onde aparece um conjunto de informações e um conjunto de serviços que está de acordo com as minhas necessidades. Okay? Portanto, se fizer isso, obviamente esta segunda opção é a correta, porque o meu grau de satisfação é alto, obviamente. Agora, do ponto de vista da Quinta, qual é o benefício? Bem, a Quinta sabe que existe alguém, portanto, eu sou de Vila Real, portanto, e vou ali a um determinado supermercado e faço o scan, portanto, alguém de Vila Real fez o scan do QR Code daquela garrafa especial. Portanto, do ponto de vista do dono da Quinta, portanto, ele tem acesso a um conjunto de dados, ele sabe que a este momento houve alguém em Vila Real, passado algum tempo houve alguém em Bangkok, outra em Moscou, outra em Oeiras, portanto, ele tem a consciência de onde é que estão as suas garrafas. Portanto, tem um conjunto de dados, pode olhar para os dados, pode analisar os dados e depois tomar as devidas decisões. Ok, tem aqui um estudo de Harvard, e o estudo de Harvard diz exatamente que as empresas que sabem como usar os dados estatísticos do web, como por exemplo do website, obviamente, conseguem ser 5% mais produtivas, 6% mais assertivas. Ora, smartphone. Smartphone é talvez o grande responsável pelo alto valor que o digital um dia tem. Portanto, nós temos cerca de 4 bilhões de smartphones, basta nós irmos à rua e vemos não um às vezes, mas dois por cada pessoa. Até dizemos que a pessoa tornou-se digital pelo facto de agregar ao seu corpo o smartphone. Portanto, o smartphone é na realidade o grande responsável por isso. Portanto, o smartphone é utilizado em muitos locais como o tal ator principal. Estou-me a lembrar agora, em África, por exemplo, existem muitos projetos do ponto de vista da agricultura, na Índia também, portanto, nos países ditos subdesenvolvidos, em que o telemóvel é, na realidade, o ator principal. Por exemplo, lembro-me agora de um projeto no Uganda, houve uma fundação, uma ONG, que decidiu distribuir por cada agricultor, num total de 1.200 agricultores, 1.200 telemóveis, com o objetivo de quê? De que permitir que cada agricultor pudesse partilhar conhecimento, okay, entre eles. O resultado final, duplicação da produção. Okay? Portanto, há aqui um retorno que é bem apreciado. Tinha outra funcionalidade, este telemóvel, portanto, no fundo, a aplicação que estava instalada no telemóvel, que permitia a cada agricultor saber os preços dos produtos nos vários mercados. O resultado final, portanto, cada agricultor conseguiu duplicar o preço de venda, portanto, aumentou o poder negocial. Bem, esta é a ferramenta que eu vos queria mostrar, que é o Google Trends. É uma ferramenta gratuita, sem dúvida, qualquer um pode usá-la. Portanto, é uma ferramenta que permite fazer a análise do comportamento do utilizador que usa o motor de busca da Google. E aproveitei e fiz uma pequena análise, só para termos demonstrativa, sobre o tópico agricultura, portanto, na categoria alimentação e bebidas, nos últimos 5 anos, e aquilo que verifiquei, aquilo que nós achamos também, portanto, achávamos que sabíamos, ou achamos que sabemos, que a parte do orgânico está no top. Portanto, temos aqui um conjunto de dados, dados esses que temos que olhar, e temos que, obviamente, isto é apenas uma análise inicial, mas temos que fazer uma análise profunda para podermos detectar aqui coisas que não sabemos e que são importantes para a nossa tomada de decisão. Aproveitei também e fiz uma procura ao nível do tópico do turismo de natureza, no setor, na parte da categoria de viagens, nos últimos
5 anos. Bem, é aquilo que nos mostra, por exemplo, está aqui este gráfico, conjunto de picos. Portanto, esta informação é muito importante, não só para o gestor da unidade da atividade do turismo, mas também quem vai fazer uma estratégia digital. Vemos aqui perfeitamente que existe um comportamento que é sempre standard, e vemos que nesta área, em março, abril e outubro, e novembro são quando temos a parte dos picos. Portanto, isto é fundamental. Portanto, se fizermos uma análise ainda mais profunda, mais dados conseguimos obter. Ok, em termos de notas finais, há aqui uma palavra muito importante que é a partilha. Portanto, nós hoje vivemos num mundo de partilha de conhecimento. E dando como exemplo, portanto, um agricultor, portanto, eu venho de famílias de agricultores, o meu avô tinha N conhecimento, portanto, e cada agricultor tem o seu N conhecimento, como todos, obviamente. Então, esse conhecimento é fundamental para alguém. Portanto, como hoje em dia nós não temos fronteiras, portanto, o limite, não existe limite, portanto, a única coisa que existe é a parte do idioma, mas até isso vai ser eliminado, obviamente. Portanto, nós vivemos num mundo hiperconectado. Há quem diga que nós somos do tamanho daquilo que partilhamos também. Dando como exemplo, recentemente conheci um grupo no Facebook, que é o Somos Norte, que neste momento tem 100 mil membros, portanto é gerido pelo senhor Miguel Jorge, 100 mil membros. Portanto, se tem 100 mil membros, é porque aquilo tem valor para os membros. Não é? Agora, a questão é, bem, qual é o retorno que isso traz? Não é? Portanto, é uma coisa muito simples, basta contactar o senhor Miguel Jorge e ele, certeza absoluta, que diz qual é o retorno. Portanto, vivemos num mundo de partilha. Portanto, este é apenas um exemplo. Existe outro grupo, por exemplo, de meteorologia, que tem também 100 mil membros. Portanto, traz valor. Portanto, aqui estamos a falar da partilha. Okay? Partilha de conhecimento, partilha da experiência. Isto é muito importante. Nós não vivemos num mundo sozinho, portanto, perfeitamente com a limitação, com a não existência das fronteiras, podemos chegar a qualquer. Finalmente, outra nota que tem a ver com as pessoas, a pessoa no centro do mundo. Portanto, cada vez mais existem movimentos como o Design Thinking, o Service Design, que colocam a pessoa no centro do processo. Portanto, a pessoa continua a ser uma pessoa, portanto, é humana. É como numa relação, obviamente no início existe o processo chamada de atenção, depois passa para a parte do namoro, até que acaba no casamento. Obviamente vamos evitar que haja aqui o divórcio, porque o divórcio causa muitos transtornos e causa muitas perdas de dinheiro. Bem, e finalizei, obviamente, e convido as pessoas, sintam-se livres para me contactar. E não posso finalizar sem partilhar aqui esta frase do sociólogo George Simmel, que diz que o culto não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe consultar onde existe a informação. Portanto, sabe, é aquele que, na realidade, consulta, sabe o lugar onde existem as coisas que não sabe. Portanto, mais uma vez agradeço. Nós é que agradecemos. Até já. Obrigado, Arlindo. Passávamos agora para o nosso outro orador, o Frederico Carvalho, que é um especialista também em marketing digital, portanto vem da empresa Digital SC. Frederico, sei que tens já uma vasta experiência de marketing digital, já publicaste também alguns livros, e eu questionava-te, no mundo em permanente evolução, qual é que é a melhor estratégia de marketing digital para uma empresa? Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui à equipa da Tornado, Bruno, em especial a ti que me convidaste. Olha, só uma nota que é assim, muitos livros tem o Vasco. Eu ainda vou a caminho. Não sei se algum dia eu vou apanhar, mas pelo menos já tenho um que é o marketing digital para empresas, escrito com outros colegas. Mas o Vasco, realmente, é a figura primordial nesse aspecto da pedagogia no que diz respeito à literacia digital. Bom, mas em relação à tua pergunta, vou responder, mas antes preciso, se não incomodar, de conhecer aqui um bocadinho a audiência. Pode ser, Bruno? É? Sim, claro. Olha, estimados, obrigado pelo vosso tempo. Eu não trago uma apresentação estruturada em PowerPoint. Vou procurar conversar um pouco convosco
e responder às vossas necessidades, não esquecendo a pergunta do Bruno, mas que ela tenha relevância para as pessoas que nos estão aqui a ouvir. Nesse sentido, este software, o Zoom, quem está a ver no Facebook vai ser mais difícil, embora eu vou tentar ver nos comentários. Mas escrevam, se faz favor, aqui no chat ou nos comentários do Facebook, em que área é que vocês trabalham. Portanto, eu sei que a maior parte de vocês é agricultura, turismo, mas o que é que fazem? Qual é que é a vossa empresa? Escrevam lá aqui no chat para eu ver. E assim adequo a minha resposta em função dos negócios que aqui estão. Pode ser? Muito bem. Fica já o desafio à nossa audiência para participar e tirar partido também da própria plataforma. Vosso cargo, empresa. Estou atento, Facebook. Há mais algum sítio, Bruno, que eu tenha que ver? Não, estamos aqui. Não. Portanto, já começamos a ter aqui respostas, portanto... Eu sei que a maior parte de vocês é área de turismo, ok? Projetos de promoção de produtos portugueses, muito bem. Que a Andreia... está a escrever. Bom, enquanto as respostas vêm ou não vêm, mas só 3 pessoas, então está aqui tanta gente a ver. Óleo, azeite, sim. Azeite, não é? Sim. Ok, produção de condição de vinho, muito bem. Hotelaria, perfeito. Maravilha, obrigado por estarem a responder. Mas no fundo, a pergunta que eu acabei de vos fazer, na prática, e a estratégia mais importante para a vossa área digital é vocês perguntarem aos vossos clientes informação. É isso mesmo, é perguntar. Repara de uma coisa, de uma forma geral, independentemente se é área de turismo, se é área de gestão, nós percebemos como é que os nossos clientes chegaram até nós. Por onde é que eles chegaram? Porque todos eles têm uma jornada, não é? Desde o momento em que estão a pesquisar ou estão a ponderar alguma coisa, se é questão, alguns não estão a ponderar nada e simplesmente por serem impactados com uma determinada informação podem considerar, realmente não estava a pensar nisto, se calhar pode ser importante. Mas, no fundo, a jornada do cliente diz muito a respeito, desde o momento em que a pessoa pode estar a considerar alguma coisa até a fase final, que seria a conversão. Neste caminho, existem aqui várias coisas que podem acontecer, não é? Como, por exemplo, o facto de a pessoa querer esclarecer alguma dúvida, esclarecer alguma questão. Então, esta jornada do cliente pressupõe vocês perguntarem alguma coisa aos vossos clientes. Nesse sentido, eu proponho aqui o nosso pensamento estratégico em 2 grandes áreas. Primeiro, estratégia e processos. A jornada do cliente, só reforçando, é o caminho que ele faz até à compra. Portanto, em estratégia, a primeira coisa que nós precisamos de pensar é o seguinte: selecionar mercados. Nós temos aqui pessoas do vinho, da agricultura, estou a ver aqui agências de viagens, relações públicas, temos pessoas de muitas áreas diferentes concentradas nesta área em que a Tornado está a dar apoio, com certeza. Mas seleção de mercados pressupõe eu pensar assim, para lá, eu preciso de Portugal e Espanha? Ou o meu mercado é mercado de padrão alto de consumidores ou preço baixo? Portanto, selecionar um mercado pressupõe já nós depois pensarmos numa segunda área, que é, depois de nós definirmos qual é que é o mercado que nós queremos atuar, a próxima pergunta é: quais são os recursos humanos que eu tenho para poder atuar naquele mercado? Porque assim, vamos lá, estratégia. Eu selecionei um mercado, não é? Portugal. O meu mercado de formação é principalmente Portugal. Mas eu já fui ao Brasil da formação, já fui à Angola da formação, muito também como ao Vasco. Então, nós selecionamos aquele mercado para podermos expandir a nossa audiência. E não só, também houve outros propósitos. Também fomos convidados, em alguns casos, para participarmos em outras regiões. Mas isso é uma seleção de mercado. Mas depois temos recursos humanos, além de nós próprios, para poder cativar mais essa audiência, para a explorarmos ao máximo. Estão a perceber? Portanto, jornada do cliente, passo 1, estratégia, linha A, seleção de mercados, linha B, gestão de recursos humanos. Muito bem. Jornada do cliente, estão a acompanhar, certo? Bom, temos que perguntar aos clientes. Lembra-se foi o que eu disse há bocadinho. E aí precisamos de processos. Quais são os processos que eu preciso? Se eu sei qual é que é o mercado que eu quero atuar, já sei quais são os recursos humanos que eu tenho, eu preciso de processos. Quais são os processos? É pensar assim, para lá. Se eu quiser atingir o mercado do Reino Unido, não é? Que agora de repente explosão com os voos, quais são as ações competitivas que eu tenho que fazer para a minha marca ter um diferencial? Portanto, eu preciso de um processo. Quais são as ações que eu vou fazer para me diferenciar no mercado?
E se não funcionar, preciso de uma linha B, que é a gestão de contingências. Estou recuperando porque vou passar-vos a palavra para uma pergunta que vos quero fazer. Eu falei de jornada do cliente, o caminho que as pessoas fazem até à compra, e nós precisamos de duas coisas. A, estratégia, B, processos. Ok? Dentro de estratégia, eu falei que é importante nós selecionarmos o mercado, ou um determinado público-alvo, e depois pensarmos quais são os recursos humanos que nós precisamos para atingir aquele mercado-alvo. Depois, em processos, falei sobre a importância de nós pensarmos quais são as ações competitivas que vamos fazer para aquele mercado e, eventualmente, gestão de contingências, que é, se não correr bem, qual é a minha alternativa? Estimados, estimadas, Bruno, quando tu me perguntaste qual é a estratégia mais importante, voltando a reforçar, é perguntarmos às pessoas como é que elas chegaram até nós. Aí eu pergunto-vos, a quem está aqui a assistir, escrevam aí no chat, como é que vocês souberam, qual foi o canal que vos trouxe até este webinar? Foi telefone, foi e-mail, foi SMS, viram no Facebook, viram no Instagram? Escrevam lá, como é que vocês souberam deste webinar? Ok? Estou aqui a ver uma predominância muito forte do Facebook, SMS, e-mail, WhatsApp, mais. Ninguém recebeu uma chamada do Bruno, não. Eu recebi. Ou do Arlindo, ou do Vasco. Ok? E-mail da CAP, tá? E-mail do Facebook aqui muito passo a passo. O WhatsApp também esteve bastante presente na divulgação. Ok, reparem agora no seguinte, com base no feedback que vocês estão a dar, eu, pressupondo trabalhar na Tornado, pensei assim, espera lá, qual foi o canal que nos próximos webinars nós podemos usar que pode gerar mais audiência? Portanto, eu vejo aqui uma grande predominância, de uma forma geral, Facebook, e-mail, WhatsApp, assim quase por esta ordem. E isto pressupõe vocês também perguntarem aos vossos clientes como é que eles chegaram até vós. Porquê? Porque vocês têm que pensar onde é que vai o dinheiro. Gastei 100 euros no Facebook e 100 euros na Google. Claro que eles podem ter propósitos diferentes, não é? Mas se calhar um trouxe muitos e outros trouxe poucos. E poucos, entendam, participantes ou audiência. Se eu não perguntar às pessoas como é que elas chegaram até nós, eu nunca vou saber qual é que é o valor de investimento ou qual é que é o canal que me está a gerar melhor retorno do investimento. Estão a perceber a mensagem? Nós temos que perguntar. Mas Frederico, vou perguntar presencialmente? Sim, se estiver em loja física, claro que vão perguntar presencialmente. Mas a mensagem que eu vos estou a transmitir, e foi para isso que eu fui convidado, é para vos dar aqui um alinhamento do digital. Qual é que é o alinhamento do digital? Estimados, estimadas. Vocês estão-me a ouvir bem, não estão? Estão? Estão-me a ouvir bem? Sim. Então, ouçam-me com redobrada atenção. Quem tem formulários online, ou pedidos de orçamento, registros em newsletters, seja qual for o formulário que tem online, ok? Há uma perguntinha que não pode escapar no formulário, que é esta. Como é que chegou até nós? Ou como é que ouviu falar de nós? Essa pergunta tem que fazer parte do vosso formulário. Nas futuras inscrições para futuros webinars da Tornado, essa pergunta vai constar. Sabem porquê? Porque para a Tornado vai ser importante, em vez de ter um Frederico a perguntar quantas pessoas onde é que vocês chegaram, o importante é perguntar qual foi o canal que gerou melhor memória espontânea. E agora vem a última parte da jornada do cliente, com isto estou a terminar a minha intervenção. Portanto, só voltando a reforçar, eu estou a falar de jornada do cliente. Como é que os clientes chegaram até nós? Não é? Então, eu tenho que perguntar para ter uma ideia qual foi o canal que gerou melhor tráfego, que gerou mais visitas. Se eu perguntar às pessoas no formulário, atenção a isto, se eu perguntar, elas vão escrever aquilo que se lembram. Vocês escreveram aquilo que se lembraram. Vocês escreveram Facebook, WhatsApp e e-mail. Mas a minha pergunta é, será que vocês vieram mesmo daí? Será que alguns de vocês pensaram, não, espera lá, deixa-me lá ver qual é que é o programa. Frederico, quem é? Deixa lá ver, quem é? Vasco, Arlindo, não vou falar de quê? Se calhar viram um e-mail, depois foram ao site, né? Depois saíram do site, viram outra vez no WhatsApp. Então, estimados e estimadas, não é só perguntar. Isso é uma primeira fase. Nós depois precisamos de tecnologia. E a segunda fase de tecnologia, nós precisamos de tecnologia para nos contar a história toda. Porque quando vocês respondem no formulário, é um primeiro passo.
Para quem gera o marketing, ver como é que as pessoas chegaram até a nossa marca é um primeiro passo, porque é um primeiro passo para nós sabermos o que é que vocês se lembram. Mas nós depois precisamos de tecnologia que conta a história de quantas vezes é que vocês estiveram no site. Se foram ao Facebook e depois foram ao Google e depois é que foram fazer a vossa inscrição. Ah, mas Frederico, qual é a tecnologia? Google Analytics. Ficavam muito confortáveis com isto. Já é um bom princípio. Portanto, em resumo e fechando, precisamos de formulários que tenham uma pergunta que digam, um formulário que pergunte às pessoas como é que elas chegaram até nós. E depois precisamos de tecnologias. Portanto, a grande mensagem que eu queria deixar nesta última fase é: a melhor estratégia que vocês podem ter é conhecer os vossos clientes. E a época de Covid, onde muitos dos nossos negócios estão a atravessar diabruras, nós precisamos mais do que nunca perguntar informação aos nossos clientes. O que é que lhes interessa? O que é relevante? Qual é que é o negócio que nos partilham? Onde é que nós podemos acrescentar valor? E tentar depois ir cirurgicamente a esse momento. Perguntando, volto a reforçar, como é que eles chegaram até nós para apostarmos nos canais digitais que estão a trazer mais tráfego neste momento. E sim, vai haver alterações ao longo do tempo. Hoje pode ser o Facebook, amanhã o Instagram, daqui a um mês pode ser outro canal. Porque isto não é estanque. É mesmo online. E como o Orlindo disse muito bem, existem várias ferramentas que nos ajudam a perceber o comportamento do fluxo de pesquisa. Uma delas é o Google Trends, mas há outras que certamente o Vasco vai agregar valor. Não sei qual é o tema que ele trouxe, mas o Vasco agrega sempre valor sempre que fala. Muito bem. Obrigado, Frederico. E depois desta expectativa criada também pelo próprio Frederico, chamo então o Vasco Marques, que vem da empresa Web2Business. O Vasco também é um especialista em marketing digital. Tal como o Frederico falou há pouco, em termos de publicações, neste momento acaba por ter já vários livros publicados sobre este assunto. E Vasco, passava então agora a palavra para partilhar connosco aqui a perspectiva e os desafios do próprio marketing digital nos dias de hoje. Obrigado. Frederico, para cá, eu hoje vou falar sobre agricultura. Se calhar não sabes, mas eu domino a agricultura, vai ser o meu tema, não vou falar sobre ferramentas de SaaS. Olha, em primeiro lugar, foi interessante, começo com a frase do Arlindo final, que me identifico muito e vou mais longe, que é, por vezes nós não sabemos o que não sabemos. E isso vemos em qualquer área de conhecimento, não menosprezando ninguém, mas quando estamos nas formações, muita gente, na sua boa fé, acredita que sabe mais do que aquilo que sabe. E só quando descobre o que não sabia é que sabe aquilo que não sabia. Isto pode baralhar. E, portanto, eu falo isto nas formações, mas falo isto de mim. E por isso eu não me considero um especialista, eu considero-me um aprendiz. Quanto mais livros escrevo, percebo o que eu aprendi e quanto me falta aprender e nas formações e no dia a dia. Portanto, como é uma área que está em constante evolução e mutação, na verdade o máximo que podemos ser é aprendizes todos os dias, uns com mais experiência, mais eficácia que outros. E por isso é muito importante, esta postura, e aqui se calhar fugindo um bocadinho ao tema, mas também eu acho que é importante, que é o que é mais importante? Alguém que trabalha nesta área pergunta às pessoas que querem fazer formações, querem ler os livros, e muito bem, fazer cursos, e muito bem. Mas, na minha opinião, a competência mais importante, alguém que trabalha nesta área, é a sua capacidade de se atualizar rapidamente. Não adianta saber muito hoje, se não se atualizar, não estiver preparado para a mudança. Eu diria que tem que ser um bocado paranoico para conseguir aguentar muito tempo nesta área. Se for uma pessoa normal, entra em colapso. Portanto, tem que ser alguém que agora é verdade e daqui a um bocado é mentira, já mudou. Portanto, uma capacidade de mudança rápida e bastante exigente. Em relação a esta questão que o Frederico lançou, muito bem, de perguntas, isto é um bom exemplo, nós temos que conhecer a nossa audiência, não é? E isso é importante, este feedback foi importante. Isto leva-nos aqui a várias conclusões. Pegando aqui nesta do Google Analytics, o Google Analytics é uma ferramenta importante e permite-nos, por exemplo, aqui vimos que temos várias fontes de tráfego, mas se nós extrapolássemos isto, por exemplo, imaginem, para o e-commerce, e temos aqui certamente projetos de e-commerce, vi aqui vinhos, azeites, deduzo que estejam a vender online, seja B2C ou B2B, é possível estabelecer correlações entre o peso dos canais de investimento entre um e outros. Muita gente pensa, ok, vou investir em Google Ads, em Facebook Ads,
e depois percebe que o Google ou o Facebook trouxe mais retorno. No entanto, esquece que um teve impacto no outro, que era o que o Frederico estava a dizer. Eu lembro-me, eu sempre que eu posso, eu pergunto, seja qual for o canal que eu estou a falar com a pessoa, eu pergunto como é que conheceu. Eu morro de curiosidade para todas as pessoas me dizerem como é que conheceu. Para mim, isso é fundamental. E perceber como é que pesquisaram todo o mecanismo, porque cada pessoa é um universo diferente. E as pessoas realmente notam-se que dizem aquilo que se lembram, mas não têm a certeza. Portanto, há uma correlação entre canais. O que é que eu quero dizer com isto? É importante ter uma estratégia diversificada. Agora é Facebook, agora é Instagram, agora é WhatsApp, agora é TikTok. A estratégia tem que estar diversificada. Não enfim, certamente haverá exceções, mas não há canais isolados que dão resultados fantásticos. Há um conjunto de canais. Agora, como o Frederico não trouxe slides, eu tenho aqui 50 slides, porque o Frederico passou-me o crédito dos slides dele. Tenho 50, isto é rápido, é uma horita, não se preocupem. Eu vou partilhar aqui. Aliás, o que eu vou trazer aqui será eu vou trazer mais questões do que respostas. Portanto, uma reflexão, se calhar, do nosso estado atual, coisa simples, aqui alguns dados. Aliás, estes dados que eu vou apresentar, a maioria delas até é para um novo livro que vai sair agora em setembro, e, portanto, já antecipo que esta informação não é informação privilegiada, elas estão em diversos estudos, eu aqui fui compilando. E vou mostrar isto mais para nós refletirmos. Eu penso que já está a passar aí os slides, não já? Sim, então, sim, está. Temos este primeiro slide, que é o planeta Terra, que representa a população, e no mundo nós somos 7,8 mil milhões, ou se quisermos, bilhões, se estivermos nas Américas, não é? Ou noutras regiões. Portanto, 7,8 mil milhões. E nós temos, atualmente, cerca de 60% de utilizadores da internet. Eu lembro-me, acho que mais ou menos há uns 10 anos, 8, 9 anos, éramos 30% ou 33% que tinha internet. Portanto, está a crescer rapidamente e vai crescer ainda mais rápido, agora com o projeto do Elon Musk, do Starlink, com o projeto do Facebook, do Open Internet, enfim, há imensos projetos para massificar o acesso à internet gratuito por todo o mundo. Portanto, será uma questão de poucos anos, especialmente com o Covid, será uma questão de muito poucos anos, até dos 60 passar para 70 ou 80. Portanto, na verdade, nós vamos mais ou menos a meio daquilo que chamamos da explosão do digital. E, aliás, nota-se perfeitamente que nos últimos 3 anos houve uma acentuação. No último ano, antes do Covid, ainda mais, e com o Covid, então, só veio acelerar aquilo que já ia acontecer. Portanto, não há uma mudança de paradigma para o digital. Houve uma aceleração daquilo que inevitavelmente iria acontecer. Em relação a dispositivos móveis, 53%, portanto, reparem que utilizadores da internet são 59% e dispositivos novos 53%. Eu lembro-me... também, a caspa de ver sou do tempo, eu lembro quando comecei a sensibilizar, fazia imensas conferências, sensibilizar para o mobile, para uns 7 ou 8 anos. E 10%, 20% no melhor dos casos, na analítica dos sites, era mobile. Agora é o oposto, diria que entre 50%, dependendo do site, 50% ou 80% do tráfego é mobile. E isto mudou em poucos anos, em meio de anos. E é importante pensarmos sobre isso, porque muitas vezes as plataformas de e-commerce são mobile, a experiência de mobile, como é que é? Péssima. Quando nós vamos a comprar todo o processo, é péssimo, os formulários, os botões, etc. Depois, utilizações de plataformas de social media, redes sociais e os seus familiares, 49%, portanto, quase toda a gente. Portanto, por aqui dá para nós termos a dimensão do que já avançamos e do que ainda vamos avançar. Portanto, eu diria que vamos um pouco a mais de meio daquilo que pode ser uma digitalização, 100% nunca será, pelo menos nos próximos anos, mas próximo disso. Agora, temos aqui o panorama português, também adaptado aqui ao mapa. Portanto, somos mais ou menos 10 milhões, 83% têm acesso à internet, 77% têm acesso à internet por dispositivos móveis e 69% através de plataformas sociais. Portanto, a taxa de penetração da internet em Portugal é bastante elevada, mobile e plataformas sociais também são. Portanto, não estamos muito longe daquilo que se passa no resto do mundo. Agora, trago aqui algumas curiosidades. Isto foi retirado do relatório, está no primeiro slide das fontes, do relatório, e filtrei aquilo que eu acho curioso para pensarmos, para refletirmos. Estes dados são atuais. Que é, um utilizador está em média 7 horas por dia. Ok? Portanto, em média estamos 7 horas online por dia. Eu estou mais, não é? Por daí há pessoas que estão mais, outras estão menos. E 3 horas e 40, quase 4 horas, estão em apps nos smartphones, das quais, das 3 e 40, 2 horas e meia estão em plataformas sociais, ou seja, a maioria das pessoas está mais ou menos 2 horas e meia em plataformas sociais, mas também está noutros sítios, portanto, não é só plataformas sociais. E em média, cada pessoa tem
8 contas e meia em plataformas sociais, portanto estarão nas principais, que eu vou já mostrar um gráfico. E 53% do tráfego em toda a web é mobile. Portanto, significa que esta experiência no mobile deve ser adaptada especialmente em lojas de e-commerce. É muito normal, quem tem uma loja de e-commerce, se for a analítica, se for bem dispositivos, que o tráfego seja 80%, é o standard atualmente. Vai depender do mercado, do país, do público-alvo, mas 80% é perfeitamente normal. E agora, tenho aqui algumas curiosidades, dados mundiais sobre as compras online. Aqui na nossa audiência tem pessoas relacionadas às vendas online, a maioria, seja de viagens, vinhos, seja o que for. Então, 80% dos utilizadores da internet já fizeram uma pesquisa sobre um produto com a intenção de compra, ou seja, muita gente não compra online, mas foi pesquisar online para saber mais informações. Aqui a importância do que estava a dizer o Arlindo, a parte orgânica, o SEO, os anúncios no Google, mas depois também é importante os anúncios no Facebook, os conteúdos no Facebook, quem diz Facebook, Instagram, YouTube, etc. Para haver, na tal jornada do consumidor, como dizia o Frederico, haver neste percurso que eu vou ter vários pontos de contacto, eu ter da melhor forma possível esses pontos de contacto adaptados e personalizados àquilo que eu desejo, eu ser abordado com a marca, com os conteúdos da marca, com os anúncios da marca, de modo a conseguir fazer uma compra consciente e adaptada às minhas necessidades. Portanto, estes 80% significa que quase qualquer pessoa, o Arlindo diz quando vai ao supermercado, lê os QR codes para conhecer mais do vinho. Eu ainda não cheguei a esse patamar, eu compro e bebo em ponto final, se me souber bem é bom, não percebo nada de vinhos, mas lá está, nós gostamos de estar informados e vamos, mas uma coisa que faço muito é, quando estou em algum sítio a comprar, por exemplo, se for uma coisa de eletrónica, por exemplo, algo de um valor mais considerável, eu vou pesquisar, ou por exemplo, comprar uns móveis ou uma coisa qualquer para casa, eu vou pesquisar no Google para ver se encontro mais barato. Se encontrar mais barato, compro online, não vou a outra loja, obviamente, e quase toda a gente faz isto. E portanto, mas se nós formos ver em relação às compras, também é muito diferente. Em todo o mundo, 74% das pessoas já compraram online. Diz o relatório, eu acho o número elevado, mas diz o relatório, não é? É um relatório credível. E em Portugal, 65%. Agora, as categorias mais compradas. 1,19 bilhões, aqui reforço bilhões em Portugal, se for nas Américas serão trillions. 1,19 bilhões em turismo, portanto, o nosso público-alvo será o turismo. Isto não é novidade nenhuma, que o turismo é aquilo que se vende mais online. 620 mil milhões em moda e beleza e 457 milhões em tecnologia. São as áreas que se vendem mais. E em média, no mundo, atenção, de 2.600 dólares por ano são gastos em compras online. E aqui há um dado curioso, que é, totalmente são gastos 3,43 bilhões de dólares em compras, em B2C, atenção, aqui exclui B2B, portanto só compras de consumidor, não é? Tipo, vou ao site da Vorten e compro qualquer coisa, não é? Ou do Continente. Metade delas são feitas em mobile, metade das pessoas, deste valor em mobile, e este valor corresponde a 16% de todas as vendas no planeta, online e offline. Portanto, há muito para crescer. Já é um número considerável, este número tem crescido muito. Já é um número considerável, mas eu diria que está quase tudo por acontecer. Se olharmos por todo o percurso que passamos desde o início dos anos, aliás, meados dos anos 90, quando a internet chegou a Portugal, e quando chegou nos anos 90, bolha .com, anos 2000 e todo o crescimento, na verdade isso foi tudo a pré-história. Agora estamos a dar os primeiros passos, a sério, não é? E o Covid veio acelerar isso. Portanto, ainda há tempo de nós apanharmos o comboio e fazer as coisas bem. O que eu acho é que nos próximos 2, 3 anos, quem não começar agora a sério, vai perder o comboio para sempre. O custo de entrar no digital, isto vai ser cada vez mais profissionalizado, mais exigente, mais competitivo até com outros países, não é? Estamos num mercado aberto. Quem não entrar agora depois vai ter falta de dados, falta de retorno, falta de investimento, falta de confiança, falta de pessoas preparadas, que existe muito, e depois será muito mais difícil, já não vai ser só pôr uns posts no Facebook, vai exigir muito mais. E os próprios mercados externos, como os nossos vizinhos, Espanha e outros maiores que estão mais maduros, mais preparados, vão-nos obrigar a essa profissionalização. Quem não estiver preparado depois fica sempre dependente de marketplaces, de operadores, que vão fazer o trabalho por eles, mas depois ficamos reféns. E tenho aqui este gráfico, dá para nós termos aqui a ideia da dimensão das plataformas. Há bocadinho vimos que o Facebook é predominante, está sempre a dizer que o Facebook está a morrer, pelo contrário, o Facebook na maioria dos negócios continua a ser a principal fonte de receita. Isto é fácil de se estudar, há pouco tempo fiz um estudo sobre isso,
no negócio e era responsável por 85% das vendas, diretas e indiretas. Isto foi já com correlação para o Google, etc. É claro que há negócios que não é assim, e se formos para outros países será diferente, é verdade. Mas o Facebook continua a ser a principal plataforma. Se estivermos a falar da faixa etária que tem o maior poder de compra, não é? Entre os 35 e 45, estamos a falar aí, mas mesmo em outras faixas. Mas isto tem que ser analisado. Atenção, não há verdades absolutas e não há certo nem errado. Tem que ser analisado, não é? Mas é importante diversificar. Não temos que estar nestas plataformas todas, não é? Mas convém, se calhar, escolher umas 3 plataformas que sejam importantes para o nosso negócio. Que será, provavelmente, na maioria dos casos, o Facebook. Depois poderá ser o Instagram, como pertence à mesma plataforma, não é? E isto, se fizer sentido para o público-alvo, em princípio fará. Facebook e Instagram está tudo integrado com o Facebook, portanto facilita toda a gestão. O Creator Studio permite publicar e agendar conteúdo nas duas plataformas, etc. Depois, provavelmente, vai ter uma plataforma de chat no site, ou terá um WhatsApp para comunicar com os clientes, e o Messenger para o Facebook, portanto será uma das duas, Messenger, WhatsApp ou as duas. E depois o YouTube também será importante como um motor de pesquisa de vídeo, como uma exposição de vídeo e que aparecem no Google também. Portanto, eu diria aqui 3, 4 plataformas genericamente. Depois, claro, há casos particulares que há plataformas mais importantes. Se calhar o LinkedIn é importante para quando há uma relação mais profissional ou quando a relação pessoal é mais importante. O Pinterest para áreas de turismo é importantíssimo. Enfim, depois terá que ser personalizado. Mas aqui só para nós termos uma ideia da dimensão. E para terminar, deixo aqui este slide, se calhar até representando graficamente aquilo que o Frederico já falou, que é em relação à estratégia. Portanto, definir uma estratégia não é tão complicado quanto se pensa. Temos aqui a sistematizar. Se nós não a sistematizar, não registarmos, está no ar. E está no ar, ninguém sabe o que é que está definido. Então, em primeiro lugar, definir quais são os nossos objetivos com o marketing digital. O que é que eu quero com isto? Quero vender online, quero obter notoriedade. A minha empresa está a começar, preciso de mais notoriedade. Eu já tenho uma marca no mercado, quero internacionalizar, quero vender online. O meu principal foco é vendas online. Pois muito bem, de acordo com os objetivos, há métricas e KPIs, indicadores de performance, que eu vou acompanhar para poder melhorar. E isto tem que estar claro. Portanto, os objetivos que eu quero, existem inúmeros, existem genéricos e específicos, mas têm que estar definidos. Depois, conhecer o público-alvo, ou a persona, se quisermos, se houver necessidade de ser mais específico, mas público-alvo é o nome até mais correto. Conhecer as características demográficas, estilo de vida, os gostos, comportamentos e interesses. Posso ter que fazer perguntas, posso ver os relatórios de analítica, eu tenho sensibilidade para isso, vou juntar toda a informação e caracterizar. As plataformas digitais me ajudam a refinar esta caracterização. Depois, escolher quais são as plataformas, quais são os canais de comunicação, sejam plataformas sociais, seja o Google, seja marketplaces, o que for. Vou escolher as minhas plataformas nesta fase inicial. Vou fazer um planeamento de conteúdos, importantíssimo, imagem, texto e vídeo, os 3 principais. Vou analisar que recursos têm disponível, recursos de todo tipo. Pessoas e a sua preparação, financeiros, equipamento, tecnologia, o que for. Vou ver que recursos eu tenho e que recursos eu preciso de ter. E depois, definir quais são as métricas e acompanhá-las. Este planeamento normalmente faz-se globalmente a um ano, mas a um ano já é considerável, portanto, ele deve ser depois faseado em períodos de 6 ou 3 meses para ser mais eficaz e revisto com regularidade. Portanto, este não é aquele documento sagrado que se faz no final do ano e depois nunca mais se mexe, como era há 20 anos. Este é um documento que é muito dinâmico, muito versátil, que se vai adaptando. Os próprios colaboradores, os clientes ajudam-me a ir refinando, e os dados ajudam-me a refinando este modelo. E por isso, eram estas reflexões que eu queria trazer. Mais do que certeza, eu queria trazer reflexões e caminhos para orientar para os próximos tempos e que, na verdade, esta fase que estamos a passar é só, em relação ao digital, é só uma aceleração, se quisermos dizer, entramos no hiperespaço em alta velocidade e agora não há caminho para trás. Ou vão para a frente ou ficam para o lado. Bem, obrigado, Vasco. Quero aproveitar para relembrar que podem nos deixar dúvidas ou questões no chat da transmissão. Há aqui já um comentário que tem a ver com os recursos humanos, ou seja, temos que ter toda uma tecnologia para poder implementar a estratégia de marketing digital, estar presente em alguns canais de comunicação e termos aqui depois também uma otimização desses mesmos canais, mas depois a importância de termos recursos humanos que saibam tirar partido desses mesmos canais. Eu cruzava aqui também com outra questão, que tem a ver com a importância dos reviews nas vendas online.
e do acompanhamento também dos próprios reviews e da necessidade também de haver uma resposta e, portanto, a necessidade de termos, uma vez mais, recursos humanos que estejam a tirar partido da própria presença digital e, portanto, deixava-vos essa questão, que é de que forma é que a empresa também pode preparar-se para que, ao mesmo tempo que está presente nestes canais de comunicação, para que os recursos humanos possam acompanhar. Alguém quer falar sobre isso? Sim, já que estou com o microfone ligado, posso falar rapidamente. Por um lado, aqui uma questão do Rui Alexandre e a questão dos recursos humanos e dos reviews, essas coisas. Sim, olha, em relação aos reviews, de facto, especialmente para a área de turismo, é fundamental. Aliás, tudo o que gravita em torno de experiências de turismo é fundamental. Aliás, toda a gente vai ver isso, não é? Eu, curiosamente, não vou ver o que dizem bem, vou ver o que dizem mal. Que é para ver se temos que dividir por dois, quando dizem mal, naturalmente, a pessoa está exaltada, alguma coisa correu mal, e vou ver se posso bem com isso. E normalmente posso, com aquilo que dizem mal, e nota-se que às vezes está um bocadinho inflacionado ou com uma coisa que correu mal. Porquê? Porque há sempre alguma coisa que corre mal, não há ninguém que tenha 100% de sucesso em tudo. Os serviços é assim, não é um produto, não é um computador, que é sempre igual. Em relação aos recursos humanos, em Portugal, em todo lado, mas falo da realidade que eu conheço melhor, ainda há muito a fazer. Já se fez muito eu diria nos últimos anos, já se acelerou-se bastante, já se fez muito, já há muito mais interesse. As empresas estão sedentas de terem mais conhecimento e de preparar e formar os seus profissionais. Disso não há dúvidas. Ainda há muito a fazer, muito mesmo. E agora, o que diz aqui o Rui é assim, o que se faz quando nenhum deles funciona, nenhum dos canais, deduzo eu, nenhum dos canais funciona se não houver recursos humanos na retaguarda para sustentar as plataformas digitais. Quando nenhum canal funciona, atenção que há aqui uma coisa importante a vermos, que é, estamos a falar de marketing digital, etc., mas nós pressupomos que o marketing está bem feito, e às vezes não está, não é? Pressupomos que os 4 P's do marketing, ou se quisermos os 6, ou outro número qualquer, estão bem alinhados, e nem sempre está. Ou seja, se o produto tem provas dadas, é um bom produto, a um bom preço, com uma boa distribuição, etc., etc., se está tudo a funcionar bem, o digital, se for adequado para essas plataformas, às vezes não é o mais adequado. Há negócios que funcionam muito tradicionalmente e vão continuar. Mas se é adequado, se for bem feito, vai capitalizar aquilo que a empresa já conseguiu. Se a empresa não tem provas dadas no mercado, portanto, tem que primeiro tentar ver, e às vezes o digital falha porque alguma coisa não está bem. Se calhar o mercado não quer aquele produto, ou não quer aquele preço, ou não quer com todas as características inerentes. É o primeiro passo. O outro, pressupondo que está tudo bem, tem tudo para dar certo, se as plataformas não deram certo, significa que é mesmo a estratégia não foi bem definida. Reparem, temos uma estratégia assertiva para o negócio, é extremamente difícil. Mesmo para os mais experientes, é extremamente difícil. Isto porque há muita coisa que pode falhar e há muitos testes a serem feitos. Portanto, tem que estar preparado com uma equipa capaz, tem que ser feitos os testes, e temos que estar preparados para a mudança. E o mercado está sempre a mudar. Portanto, temos que ter um bom produto ou um bom preço, bem definido, a base do marketing. Temos que ter uma boa estratégia bem definida. E atenção que ninguém acerta uma estratégia de marketing digital à primeira, isso é pouco provável. Ela estará 80% bem, por exemplo, já será bom, e depois vamos afinando. Mas se ela partir mal, que vemos muitos casos isso acontecer, especialmente quem não tem experiência ou conhecimento, se partir a 20% ou 30% de estar certa, vai investir muito dinheiro e as coisas não vão correr bem e a pessoa desiste. E, portanto, o marketing, existe a ideia que o marketing digital é carregarmos no botão e tudo acontece, mas não, é bastante desafiante, mais do que aquilo que se imagina. Agora, se for bem feito, consegue-se em menos tempo, com menos recursos, mais resultados. E disso aí não há dúvidas. Muito bem. Frederico, queres acrescentar alguma coisa? Bom, primeira coisa, sugerir aqui aos participantes que aproveitem que estão aqui 3 pessoas que fazem da sua vida, 4 aliás, porque o Bruno também trabalha de marketing há muitos anos. É aproveitar para fazer perguntas, porque nós não nos juntamos todos os dias. Aliás, eu já não vi o Vasco quase há um ano, que é a pessoa com quem eu acabo por comunicar mais, e o Bruno também já não vejo há algum tempo. Mas vamos fazer o seguinte. Rui, especificamente para si, porque foi a pessoa que fez a pergunta e é direcionado para si. Eu, segundo percebi, estive a ler um bocadinho o chat para cima, o Rui
foca-se em consultoria para a área do azeite. Há aqui muitas pessoas que têm foco na venda também desse produto. Não é a única, mas há aqui vários. Agora você escreveu, espera aí que eu já vou ler o que é que escreveu. Deixa-me dizer uma coisa, Rui. Uma das ferramentas que o Arlindo falou foi sobre o azeite, lembra-se? Que era foi o Google Trends. O Google Trends, a ferramenta que dá é estatística, dá-nos uma noção, será que as pessoas pesquisam mais A ou pesquisam mais B? Por exemplo, será que as pessoas pesquisam mais comprar casa ou casa para comprar? É de propósito, é um tema que não tem nada a ver convosco. Mas saber o que é que as pessoas pesquisam mais faz muita diferença. Será que elas pesquisam mais casa para comprar ou comprar casa? Se nós soubermos o que é que as pessoas pesquisam mais, isso faz muita diferença. Ora, enquanto o Vasco estava a responder, eu fui só espreitar rapidamente quantas pessoas pesquisam azeite em Portugal. Em Portugal, eu sei que, Rui, eu percebi, você quer vender azeite português para o estrangeiro, eu entendi isso. Deixa-me só acabar aqui o raciocínio. Em Portugal, território nacional, 4.400 pessoas pesquisam azeite. Mas azeite pode ser muita coisa, não é? Pode ser biscoitos, não é? Pode ser museu, mas 4.400 pessoas pesquisam azeite. O mercado brasileiro tem 22.000 pessoas mensalmente a pesquisar no digital azeite. A palavra azeite, nos Estados Unidos, escrita como está, não é oil, não é olive oil. Azeite, português, não é? Tem 260 pessoas nos Estados Unidos a pesquisar. Portanto, azeite em português, é este o meu mercado. Claro, depois ajustamos para o inglês correto. Mas o que eu estou, no fundo, a partilhar é o quê? É sabemos qual é que é a dimensão do mercado, porque o Vasco partiu no princípio bem, números macro, não é? Qual é que é a dimensão do mercado geral? Depois nós precisamos de ferramentas que o digital, que é a parte, neste caso, do mercado, que é o domínio, sendo também um aprendiz, como diz o Vasco, perceber, ok, quantas pessoas daquele mercado pesquisam aquela palavra e depois, quais são as palavras mais pesquisadas? Exemplo, para si. Em Portugal, depois da palavra abrangente, que é azeite, ter 4.400 pesquisas, azeite de galo é a segunda palavra mais pesquisada, relacionada, que tem 1.900 pesquisas. Biscoitos de azeite é a terceira palavra mais pesquisada e tem 1.300. Isto para dizer o seguinte, Rui, não vale a pena pensarmos em muitas ferramentas. E com isto vou finalizar sugerindo para si e para todos. Existem três ativos que eu, na minha opinião, na metodologia que eu costumo aplicar com os meus clientes, três ativos que todas as marcas, independentemente do negócio, deviam ter. Três. São elas. Um site. 2, a otimização desse site para os motores de pesquisa. E 3, base de dados. Site, a otimização de motores de pesquisa e base de dados. Redes sociais vêm a seguir. Mas essa é a minha metodologia. Pode não ser a metodologia do Arlindo, pode não ser a metodologia do Vasco, nem de outros colegas. Esta é a minha, porquê? Eu acabei de verbalizar convosco quantas pessoas pesquisam no motor de pesquisa a palavra azeite. Servindo como exemplo o quê? Se tanta gente pesquisa, então como é que eu consigo segmentar a minha marca para ir ao encontro dessa audiência? Está bem? Portanto, eu agora vou ler o que o Rui escreveu, passando a palavra ao Arlindo. Muito bem, Arlindo. Bem, hoje em dia eu acordo todas as manhãs e vou ver uma determinada ferramenta que usei no dia anterior, no dia seguinte já não existe. Portanto, todos os dias estão a surgir novas ferramentas, umas melhores, outras piores, portanto, mas há muita coisa. Portanto, há coisas que eu antes fazia tudo de forma manual e agora basta fazer um clique e as coisas aparecem, são fáceis de fazer. E hoje em dia vivemos num mundo que chamamos de automação, ou seja, já nem sequer preciso de clicar, portanto, existe o sistema por trás que consegue fazer um conjunto de coisas. Obviamente que, assim, ok, não precisamos de recursos, certo, mas precisamos também de dinheiro. Obviamente, portanto, é preciso investir. Portanto, eu para ter um retorno, ou seja, para investir zero, o retorno será zero, sem dúvida. Portanto, não há negócios que não tenham investimento. Portanto, tem que investir, obviamente. Depois há outra questão também que tem a ver, isto não vale de todos. Portanto, todo mundo tem como primeiro objetivo vender. Portanto, nós vemos um caso muito simples.
existe um determinado vendedor que decide convidar 1000 pessoas para um anfiteatro, depois no final consegue vender o produto a 10 pessoas. Há outro que definiu uma estratégia muito mais concisa, muito mais concreta e convidou 20 pessoas. E dessas 20 pessoas conseguiu vender a 10 pessoas. Portanto, é muito importante nós percebermos também, fazermos tal estratégia, percebemos para onde é que queremos ir. Agora, lembro-me de uma cena do filme do País das Maravilhas, e acho que tudo começa também aí, que é muito importante, em que a Alice pergunta ao gato para onde é que este caminho vai dar, e o gato respondeu, mas tu para onde é que queres ir? Qual é o teu propósito? Porquê é que queres ir para ali? E a Alice diz, ok, não sei. Então se não sabes, qualquer caminho serve, não é? Portanto, é muito importante isso. Depois quando o Rui fala aqui de, ok, fazemos muitas coisas, mas há muitas coisas que correm mal e que não têm a ver com a gestão de marketing. Depois tem que estar tudo alinhado, desde do início até ao fim, é como na jornada do cliente. Quer dizer, eu tenho que acompanhar o cliente não só quando ele chega até nós através da parte da ação, mas depois, como diz o Kotler, portanto, temos aqui várias fases do processo e temos que o acompanhar até ao final e voltar a acompanhar e tem que lidar com pessoas. Por isso é que vivemos hoje em dia num mundo mais humano. Quer dizer, eu não sei se vivemos num mundo mais humano. Eu lembro-me que na minha aldeia havia uma venda, a tal tasca, não é? O merceeiro que vendia. Portanto, o merceeiro sabia, conhecia as pessoas pelo nome, portanto havia ali uma relação muito próxima. Portanto, eu costumo dizer que neste momento nós precisamos que as máquinas se tornem humanas, não na perspectiva dos cyborgs ou coisa assim parecida, da Sofia, se não me engano, mas precisamos ser mais humanos, não é? Perguntar às pessoas, portanto, e haver aqui uma relação muito próxima entre tanto do lado de cá como do lado de lá. E num exemplo que eu dei, o tal brasileiro, não é? Que às 9 da noite telefone ou envia uma mensagem a dizer, ok, eu precisava de uma informação sobre isso e nós não estamos. Portanto, temos que mudar, não é? Temos que mudar obrigatoriamente. E aquilo que nós vamos ter de certeza absoluta pós-Covid é que vamos ter mais digital, não haja dúvida, não é? Neste momento eu vou ali a uma aldeia de Sabrosa e tenho dificuldades em acesso à internet, mas isso vai desaparecer ou pelo menos vai minimizar. Há uma questão que é a logística. Por exemplo, nós em 2000 tínhamos um projeto, um IPB, que era o RuralNet, e um dos problemas era a parte da logística. Como é que nós enviávamos uma alheira ou um determinado outro produto que é preciso ter cuidado para um determinado sítio do mundo. Portanto, e hoje em dia isso não existe, ou pelo menos está minimizado. Okay? Portanto, e outra coisa que vai acontecer, portanto, isso vemos, que é a parte da saúde. Saúde. Se nós comermos bem, se eu estou com problemas de burnout, opa, melhor é ir para trás dos montes, para uma aldeia rural e curar isso. Não é? Portanto, estamos obviamente num momento que há muita alteração. Portanto, o grande problema do digital é que isto envolve também, na parte do trabalho em si, quem está na parte do back-office, existe muito conhecimento, porque isto muda muito, não é? É como dizia o Vasco, o que hoje sei, amanhã já não sei, quer dizer, e é preciso ser às vezes mesmo maluco, não é? Para estar nesta área e para acompanhar tudo isto. Muito bem, obrigado Arlindo. Fazia só aqui um esclarecimento e depois deixava uma questão final. O esclarecimento tem a ver com as próprias áreas de intervenção do projeto, embora esteja mais direcionado para o setor, para as fileiras do turismo de natureza, para a agricultura e para o desenvolvimento rural, nós vamos procurar também que todas as áreas de intervenção e de atividade económica que possam também aproveitar todos os webinars que realizarmos, porque vão focar também em áreas bastante diversas, embora depois haja alguns webinars mais focados nestas 3 áreas que referi, no turismo, na agricultura e no desenvolvimento rural. Depois também aqui uma questão que foi deixada por Ana Maria, tem a ver com as bases de dados. Ela solicita aqui algumas dicas. A verdade é que nós recolhemos dados para tudo e para mais alguma coisa e falta depois também a capacidade para nós tratarmos os dados e otimizarmos os dados. E, portanto, deixávamos também esta última questão e fazíamos aqui uma ronda agora invertida, começava pelo Arlindo, para nos poder também falar um pouco sobre isso. Existem ferramentas que nos ajudem
que nos possam ajudar também a tratar os dados? De que forma é que sem dúvida, sem disso? dúvida, sem dúvida. Não, quer dizer, cada vez mais existem ferramentas que antes só os matemáticos já conseguiam analisar, não é? Portanto, obviamente que neste momento, com a proliferação de ferramentas, portanto, cada vez mais nós vamos encontrar, na minha área, há 20 anos, só os informáticos desenvolviam apps e agora qualquer um quase consegue fazer uma app. Portanto, há uma mudança muito rápida. Neste caso dos dados, é preciso ter os dados, primeiro que tudo, depois é preciso saber ter um olho clínico para olhar para os dados, obviamente, e depois disso há uma coisa que é fundamental, que é a tomada de decisão, não é? Portanto, obviamente que a tomar decisão, não podemos ser tão racionais ao ponto de dizer, ok, vou tomar decisão só com base nos dados. Há aqui uma coisa que eu gosto muito, que é o nosso feeling, não é? E isso é muito importante, quem é empreendedor, ter essa parte. Mas se tiver o apoio dos dados, obviamente que é muito importante. Agora, quer dizer, olhar para os dados, olhar para os gráficos, também preciso de entender alguma coisa em termos de estatística. Apesar daquilo ser simples, uma pessoa vai ao Facebook e tem lá os gráficos, subidas, descidas, não sei, mas é preciso entender para além dos números. O problema é esse. Não é só a questão da informação de um gráfico que está a subir ou está a crescer, é preciso entender para além disso. Portanto, esse é o grande problema, interpretar para além disso, ter uma capacidade de reflexão para entender aquilo que estamos a ver. Se não tivermos isso, torna-se mais complicado, obviamente. Portanto, por isso é que precisamos de continuamente estar a ler livros, seja do Vasco, seja do Federico, precisamos de ler muita coisa para ir aprendendo, para refletirmos, porque isso não é só no digital, mas em tudo, que é a capacidade que nós devemos ter para refletir em tudo aquilo que nós estamos a encontrar no nosso dia-a-dia. Portanto, e quando nós não fazemos isso, torna-se muito mais complicado, sem dúvida. Frederico, falavas há pouco dos formulários, e a verdade é que nós vimos formulários para tudo e mais alguma coisa também, e nem sempre depois temos um feedback por parte de quem o preenche, e também a própria forma como os formulários são criados, em que pedem-nos imensas informações, que chegamos à conclusão que por um lado, impediram até que as pessoas pudessem fazer o registro ou preenchimento porque são extensivos, e por outro, toda aquela informação acabou por não ser capacitada para o negócio. Quer-nos falar também um pouco sobre isso, sobre esta recolha de dados e de que forma é que podemos utilizar os dados? Bom, estou animado porque de repente ali o chat já tem 3 ou 4 perguntas, mas olha, só para vos avisar que a gente almoça, hein? Se isto fosse presencial. Pronto, deixa-me dizer o seguinte, em relação ao tema da base de dados, tenho 3 recomendações. A primeira é que vejam os cursos que o Vasco Marques tem, que eu tenho. O Arlindo, você dá na universidade? Sim. Qual é que era? Como? Qual é a universidade? Peço desculpa. O IPB, Instituto Politécnico de Bragança. Pronto, em Bragança. Vejam as ofertas que existem formativas, porque não vai ser tempo suficiente nós explicarmos todos os passos, qualquer um dos 4 intervenções que aqui está, não só a base de dados. No limite tenho 3 sugestões simples. Primeira sugestão, inscreverem-se numa das plataformas gratuitas que existe de email marketing. O Igoi tem uma versão gratuita, o Mailchimp tem uma versão gratuita, depois eu escrevo aqui os links. Portanto, já é um bom avanço, porque essas plataformas respeitam uma segunda fase, que é o RGPD. Se bem que o Mailchimp é americano, tem que ser ativado, o Igoi já tem que pôr base. Não é só captar base de dados porque eu quero, porque me apetece. Não, tem que respeitar uns trâmites. Esses trâmites estão alinhados com a Europa. Na América é necessário? Não. No Brasil é necessário? Ainda não. Era para entrar em agosto, mas foi adiado. Isto para dizer o quê? É preciso que a pessoa dê o consentimento, que haja uma aprovação da pessoa para receber futura comunicação vossa. Nesse sentido, o que é que eu poderia sugerir? Pensem primeiro qual é que seria o ativo que vocês têm que poderia agregar valor à comunidade. Checklist completa de como produzir azeite em sua casa. Ou como escolher vinhos na hora da refeição. E-book gratuito. Será que o azeite que consome é puro? Sim ou não? Mas a pessoa só tem acesso àquela informação se e só se der o e-mail. Portanto, a ideia aqui é o quê? Terem uma ideia,
poderem ter uma tecnologia, neste caso pode ser o IGOI ou o Mailchimp, e depois respeitarem os processos que dizem respeito ao RGPD. E muito mais não posso adiantar, porque o Vasco eu sei que também quer acrescentar valor nestes temas. Eu também Muito bem, Vasco. Para terminar. Ora, sim, aqui do ponto de vista, diria, de uma primeira abordagem, portanto, como é que nós podemos recolher dados? Portanto, o Frederico falou, ok, sites e base de dados, e a pergunta foi nesse sentido. Para nós recolhermos dados, normalmente é no site, não tem que ser obrigatoriamente, há outras formas de recolher. Pode-se recolher diretamente nas redes sociais sem site, o que não significa que o site não é importante, claro que é, mas pode-se atalhar caminhos, tendo vantagens e desvantagens. Ao recolher os dados, estou a ver aqui para estes casos duas formas principais. Ou a pessoa que se inscreve na newsletter, eu ponho entre aspas, porque não convém que a gente chame pura e dura newsletter, dá-lhe um outro nome, uma outra abordagem. Ou a pessoa realmente manifesta interesse em receber dados, receber informação, e aí temos que usar técnicas como o Frederico falou, que tem que lhe dar alguma coisa muito valiosa para ela me dar os dados, senão o interesse será baixo. Ou então, construo uma landing page, uma página onde eu tenho, vamos supor aqui no caso de venda do azeite para os Estados Unidos. Vamos supor que era esse o caso, embora eu já disse que já não quero vender para os Estados Unidos. Então, eu faço uma página em inglês, muito simples, muito atrativa, para tentar obter o contacto de alguém interessado. Eu estou aqui a pensar em B2B, não é? Se fosse B2C não ia ter landing page, ia ter loja, não é? Mas se é B2B, eu vou tentar obter um fornecedor, um distribuidor, que primeiro eu quero o contacto qualificado, o lead, para depois eu trabalhar, provavelmente por e-mail ou por telefone, por vias até mais tradicionais. E, portanto, uma forma de recolha de dados pode ser nessa página, nessa landing page, pode ser no formulário da newsletter, pode ser em outro tipo de formulários. E, portanto, quando se diz recolha de dados para a construção da base de dados, que depois irá para um CRM, uma plataforma para tratamento de dados e dar follow-up, etc. E aí começa o fluxo. Este fluxo pode ser alimentado também pela captação de dados diretamente em plataformas como o LinkedIn, como o Twitter, como o Facebook, como o Instagram, que permitem captação de leads direto sem ir ao site. E, portanto, também pode ser uma fonte de informação. Portanto, genericamente, uma forma base seria isto. Entretanto, também lançaram aqui uma questão que é sobre o Analytics. Atenção, no Analytics não será a base de dados, serão os dados que me vão dar informação do fluxo dessa base de dados e outras origens de tráfego que estão a ir para lá. São coisas diferentes. A base de dados é uma coisa fundamental, de facto é um ativo muito importante na empresa, leva muito tempo a construir, a qualificar e a ser relevante. Os dados que eu vejo no Analytics é igualmente importante, especialmente quando negócios ganham alguma escala, é importante acompanhar esses dados. Quando são negócios muito pequeninos e estão a começar, que é uma realidade de muitos negócios portugueses, às vezes pode não justificar despender muito tempo e fazer análises super sofisticadas. Como o Rui estava a dizer, às vezes a intuição é mais eficaz que os dados quando estamos a falar de dados muito baixos, ou seja, quando as amostras são muito baixas, só enviesa a interpretação. Portanto, e em muitos casos vemos isso, não é? Em analítica, amostras baixas não são significativas, por isso é que às vezes tem que se investir a 4 dígitos mensais no mínimo para conseguirmos ter dados significativos e nem todas as empresas estão dispostas a isso. E, portanto, é isso que já tem que se munir, tem que perguntar ao cliente, tem que perguntar aos comerciais e juntando com o feedback que tem, diria, mais manual, se calhar pode ser mais efetivo. E, portanto, genericamente era isso que eu tinha a dizer. Analytics para interpretar dados, já com alguma escala, alguma amostra, e as bases de dados realmente, como o Frederico disse muito bem, é importante construir, leva tempo, especialmente depois, tal como o Covid, também há antes de Covid, depois de Covid, também há antes de RGPD, depois de RGPD. E as coisas mudaram um bocadinho, para melhor na maioria dos fatores, e por isso é importante respeitar o RGPD, que ainda não se respeita. Já se respeita muito mais, mas ainda não se respeita, especialmente porque não é aplicado a todas as áreas, portanto, neste caso na Europa, mas realmente no Brasil e nos Estados Unidos é um bocadinho diferente. Muito obrigado, Vasco. Com esta intervenção, quero agradecer-vos a presença de vocês os três. De facto, tornaram esta hora bastante enriquecedora para aquilo que era o nosso propósito, que era precisamente falarmos sobre as tendências e estratégias do marketing digital. Aproveito a oportunidade também para relembrar que na próxima quarta-feira teremos o segundo webinar do projeto Tornado 4.0. Será sobre marcas, um ativo a investir e, portanto, poderão também inscrever-se e encontrar mais informações no website do projeto. O projeto Tornado 4.0 é um projeto promovido por 3 associações,
pela API, pela APITAD e pela Noturnat. É um projeto financiado também pelo Compete 2020 e vamos procurar promover e incentivar o empreendedorismo nos setores do turismo, da agricultura e do desenvolvimento rural. Uma vez mais, obrigado pela vossa presença, para quem nos esteve a assistir, quer nas redes sociais, quer aqui através da plataforma Zoom, para quem participou e colocou algumas questões. Já fomos informados aqui também que irá haver partilha das apresentações e espero que tenha sido do vosso agrado este webinar, porque foi com esse propósito também que o realizamos. Uma vez mais, obrigado a todos pela presença. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos.